Bem, pessoal, então dando seguimento aqui, a gente vai tratar de um crime que tem gerado muita polêmica, muita ansiedade, muita expectativa, principalmente para os juízes. Por quê? Houve, antes da lei entrar em vigor, uma série de entrevistas e de alertas, né, que os advogados fizeram no tocante ao bloqueio de valores em excesso. E aí, não procuraram ler o dispositivo, não se atentaram que a lei sequer tinha entrado em vigor e ficou a grita, o medo generalizado, uma loucura total, por assim dizer. E aí a gente precisa ler esse dispositivo com muita calma, para não incidir nesse erro interpretativo que me parece evidente. Então vamos aqui ler o dispositivo para a partir daí a gente fazer alguns direcionamentos objetivos, demonstrar o que caracteriza o delito, qual é o seu pressuposto fático e jurídico e o que não caracteriza, tá bom? Então vamos aqui. Diz o novo artigo, o artigo 36 da nova lei do abuso de autoridade. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Nós temos, portanto, ao que me parece, duas condutas delituosas, que é decretar a indisponibilidade de ativos em quantia que extrapola e, diante da demonstração pela parte da excessividade dessa indisponibilidade, deixar de corrigir. É uma ação e uma omissão. Ou seja, eu decretei em excesso crime de abuso de autoridade. Eu deixei de corrigir a excessividade, mesmo advertido pela parte, eu pratiquei o crime. É claro que nós estamos falando aqui, portanto, de um crime que, como qualquer outro, reclama satisfação da dívida. Isso está na lei. E se eu estou falando de dívida, eu tenho que partir do pressuposto de que existe um título e não o mero intuito, a mera pretensão de surgimento de uma dívida. Como assim, Igor? Vamos usar aqui, portanto, uma lógica das ações coletivas, em especial da ação de improbidade administrativa, que é o grande medo dos juízes hoje. Percebam, eu entro com a ação de improbidade contra um terceiro, alegando, um dano ao erário, um enriquecimento ilícito. E o meu pleito é o reconhecimento da prática deste ato, com a consequente condenação na obrigação de reparar o erário e aí constituição do título, para que depois possa ser executado e implementado o integral ressarcimento do dano. O juiz que decreta a indisponibilidade de bens, lá na petição inicial da ação de improbidade, na medida cautelar, na tutela de urgência, sem a oitiva da parte. Isso não é improbidade, meus amigos. Não pode ser. E por que não pode ser? Porque não há o pressuposto do tipo, que é a existência de uma dívida. Eu estou pretendendo que surja um título que se reconheça a dívida. Tá bom. E mais, Igor, o juiz, na ação de improbidade, na tutela cautelar antecedente, ele decretou aí só para mim R$ 1 milhão, quando o dano todo é 1 milhão e tem mais 5 réus. Ele, portanto, se adequou
tipicamente a conduta de, né, decretar a indisponibilidade em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a dívida. Não. Primeiro, o STJ já tem consolidada a jurisprudência, e nós vimos isso aqui nas aulas, no sentido de que a responsabilidade é solidária até a liquidação da sentença. Portanto, você pode decretar até a liquidação tudo, na verdade, de todos. E aí, quando você justifica a participação de cada um, quantifica o que é da sua alçada, aí você faz os ajustes. Claro que pode acontecer esse ajuste na própria ação de conhecimento de improbidade, é muito comum. A gente entra aí com uma fraude à licitação, tem 5 empresas participando. A gente pede indisponibilidade do valor do dano global para todo mundo. Conseguiu pegar o valor suficiente? Eu peguei 20 milhões. São 5 réus. E aí eu peguei 20 de cada. Claro que eu vou fazer um ajuste proporcional, um pouco mais além, porque lembrem, a gente pode ter uma condenação em dano moral coletivo, a gente pode ter uma condenação na multa civil, não é verdade? A gente pode ter também outras indenizações e, portanto, é perfeitamente cabível que se indisponibilize em valor acima simplesmente do valor numérico do dano ao erário, tá bom? E, além disso, meus amigos, percebam que nós não podemos ignorar o dolo específico do qual nós já falamos várias vezes aqui. Não há como dizer que o juiz, simplesmente por decretar a indisponibilidade de ativos sem a demonstração do dolo de prejudicar outrem, de beneficiar a si e a terceiro, ou por mera satisfação pessoal, caracterizar o crime de abuso de autoridade. Ok? Fiquem ligados nisso, porque faz toda a diferença. Eu, inclusive, fiz essa ressalva aqui no material, citando lá o trecho do nosso livro, que diz: nesse caso, é bom deixar registrado que não há como enquadrar esse tipo penal no caso de ordens judiciais que determinam a indisponibilidade de valores em sede de medidas de urgência concedidas na fase de conhecimento das ações coletivas, ação de improbidade, ACP, ação popular, já que em tais casos não se cobra dívida de plano, que é um dos requisitos do crime em estudo, mas pede-se o reconhecimento judicial da prática de atos ilegais lato sensu, a sua respectiva anulação, com a aplicação das sanções legais cabíveis, dentre as quais está o ressarcimento ao erário e o pagamento de multa civil, cada uma de maneira autônoma, inclusive cujos valores não estão definidos naquele momento processual e, portanto, não podem extrapolar a tal dívida inexistente naquele momento. Beleza? E aí eu trago exatamente o entendimento do STJ, né, já muito consolidado, no sentido de que este regime é solidário, embora não haja previsão legal, é já um entendimento pacífico e não se discute mais sobre isso. Tá bom? Agora, atenção para o seguinte dado. Não caracteriza o crime, mas é um dado jurisprudencial que eu preciso trazer para vocês, bem recente, inclusive, confirmando outras decisões, agora de dezembro de 2019, no sentido de que essa determinação, esta possibilidade de indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade, independentemente de comprovação do dano ao erário, ela é restrita à ação de improbidade. Ela não se aplica à ação civil pública, ela não se aplica à ação popular. Vamos aqui ver um julgado recente do STJ. Olha só, o entendimento sedimentado pelo STJ
acerca da prescindibilidade de comprovação do perigo in mora para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade, não pode ser estendida às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para a concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios de dilapidação patrimonial. Ok? Tranquilo. Passamos então ao artigo 38, que também tem muito interesse aí a atuação, principalmente das polícias e do Ministério Público. Diz lá o dispositivo: antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vejam, nós sabemos que na nossa sociedade digitalizada é latente e cresce exponencialmente o interesse de informação a todo momento. E esse interesse de informação a todo momento, ele traz a correlata obrigação das autoridades de informar a sociedade das medidas, das investigações que estão sendo adotadas. É, inclusive, obrigação decorrente de diversos mandados constitucionais anticorrupção, como o princípio da publicidade, o dever de transparência, não é verdade? Agora, o que acontece em algumas situações é um exagero, é um carnaval por pouca coisa, é um circo midiático sem necessidade. E aí a gente precisa fazer a meia-culpa. Você pegar um membro do Ministério Público, um delegado de polícia, que instaura a investigação de plano, e aí já marca uma coletiva porque instaurou a investigação, e já aponta culpa, já aponta responsabilidades, não pode funcionar assim. A gente sabe que, principalmente nas operações, as entrevistas coletivas são fundamentais, importantíssimas contra a desinformação que políticos e empresários fazem. Porque eles detêm muito acesso a jornais ou a jornalistas específicos que plantam notícias falsas contra as autoridades. Dizem que é perseguição, dizem que há abusos, excessos. E a gente apresentar a nossa versão dos fatos é importantíssimo. Mas essa apresentação, esse dever e direito de publicidade, ela tem que seguir alguns parâmetros, principalmente agora a partir da nova lei do abuso de autoridade. Porque fica muito difícil desconstituir a tese de satisfação pessoal, de autopromoção, quando acontece uma entrevista coletiva desastrosa, ok? Então, a gente tem que fazer a seguinte análise. Percebam aqui no dispositivo que ele diz que é crime quando você atribui culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Então, no caso dos promotores ou de qualquer autor de uma ação coletiva, é preciso que nós tenhamos, de fato, a dedução em juízo da respectiva ação em que você está apontando a responsabilidade. O tipo é muito claro, não é isso? Antes de formalizada a acusação. Não necessariamente tem que ser a acusação penal. Pode ser a denúncia, pode ser a ação civil pública, pode ser a ação de improbidade, desde que naquela ação, naquela peça, haja a imputação. Olha, o Joãozinho de tal é responsável por ato tal, conforme as apurações. E aí não há nenhum óbice à publicização disso. Não é verdade? E mais, no nosso livro, eu defendo, inclusive, que
não é só a ação principal. Se você pleiteou medidas cautelares deferidas, já apontando alguma responsabilização, você pode dar a coletiva, você pode informar por que aquilo foi deferido, o que está sendo apurado e o que se entende ser de responsabilidade de A, B, C ou D. É claro que no caso da tutela cautelar, vai ser exigida uma cautela, uma prudência maior, porque você pode eventualmente vir a não denunciar aquela pessoa, a não ajuizar a ação de improbidade, etc. Mas é importante, não é só a ação principal, é também a medida cautelar antecedente no nosso sentido. Beleza? Crimezinho de TCO, mas fica aí a nossa reflexão sobre o tema. E aí eu chamo só a atenção para esses dois últimos pontos da nossa nota, em que dizem: acreditamos que a postura dos agentes públicos responsáveis pelas investigações no que diz respeito ao trato com os meios de comunicação, inclusive o uso de redes sociais, deve ser restrita à apresentação dos dados necessários para que todos saibam do que a mesma se trata, quais medidas foram eventualmente adotadas na seara judicial ou extrajudicial, sempre, porém, omitindo-se de atribuir culpa antecipadamente. Por culpa antecipada, deve-se entender a conduta de imputar a alguém a autoria ou participação em determinado ilícito criminal, civil, administrativo, sem que a acusação, petição inicial de qualquer ação ou medida cautelar de urgência tenha sido formalizada. Beleza? Outra situação muito aí polêmica, que tem gerado uma interpretação equivocada, principalmente por parte dos advogados, diz respeito à violação das prerrogativas da classe. Vejam, eu fico muito à vontade de falar isso, porque fui representado já, no mínimo 2 vezes, pela própria OAB, todas sumariamente arquivadas e por advogados, muitas alegando essas prerrogativas, que são fundamentais, que são importantes, mas os advogados precisam também ter um bom senso, né? Primeiro, que descumpriu a prerrogativa do advogado é crime de abuso de autoridade. Não. Nós já vimos que não é isso. Porque todo e qualquer crime de abuso de autoridade exige a comprovação do dolo específico. Nós já falamos disso quando estudamos o artigo 1º. Segundo, não são todas as prerrogativas da advocacia que estão acobertadas pela lei da abuso de autoridade. Ainda que estivesse, né? Agente público não tem nenhum interesse em impedir, tolher a advocacia, que é uma profissão fundamental num Estado democrático de direito, que exerce aí, muitas vezes, a função de fiscalizar os abusos praticados por autoridades. Então, são apenas algumas prerrogativas que estão aí tuteladas. 4, como diz o artigo 43. Diz lá o dispositivo. A Lei 8.906 de 94 passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado, previsto nos incisos 2º, 3º, 4º e 5º do caput do artigo 7º desta lei, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, né, crime aí TCO, de menor potencial ofensivo, e as prerrogativas são exatamente essas: a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia, comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis, ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do respectivo auto, sob pena de nulidade, e nos demais casos,
a comunicação expressa seccional. Então, só é prerrogativa quando você prende o advogado, né, em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia. Se você prende um advogado por qualquer outro motivo, uma briga de trânsito, etc., você comunica ao OAB depois. Se você prende um advogado preventivamente, você não teria que comunicar também antecipadamente, até porque não faz sentido, você iria frustrar a efetividade da medida. Inciso 5º, não ser recolhido, preso, antes da sentença transitada em julgado, senão em cela de estado maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar. É sempre bom lembrar que, a respeito desse inciso 5º, o STF, na ADI 1127-8, diz que não cabe à OAB imputar, reconhecer aquele estabelecimento como uma instalação condigna. Isso é papel da autoridade judiciária. Se ela interpretar que isso é condigno, determinado local é condigno, não existe, portanto, qualquer ilegalidade. Beleza? E aí a gente tem o parágrafo 6º, que diz: presente indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade que trata o inciso 2º do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. Aqui é o grande detalhe que os advogados muitas vezes batem, porque não deveria haver a devassa generalizada do escritório, mas apontar especificamente o que se pretende ser apreendido, né? A ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo em qualquer hipótese vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes. Claro que, se nós estivermos na hipótese em que um advogado é apontado como integrante de uma organização criminosa, que está lá trabalhando com um suposto cliente, mas na verdade ele é componente da organização criminosa, não há então como você interpretar isso literalmente, porque você traz uma ineficácia para a investigação. Ok? Parágrafo 7º diz exatamente isso, né, quando diz que a ressalva constante do parágrafo 6º não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que causa a quebra da inviolabilidade. Tá bom? Então, sim, nós teríamos, portanto, outros dispositivos para trabalhar, mas nosso tempo aqui está exaurido nesse bloco, e encerramos, portanto, essa aula sobre os reflexos práticos da lei do abuso de autoridade no sistema anticorrupção, e espero que tenham gostado. Continuam aí à disposição de vocês. Reitero aqui o nosso kit anticorrupção, quem tiver interesse, com o cupom SES, você ganha aí 22% de desconto, frete grátis pela editora jhmizuno.com.br, e em breve nós vamos lançar aí também o kit Eleições 2020 com todos os nossos livros, já estão aí quase na fase final de elaboração, para que vocês possam usar no dia a dia, tá bem? Um grande abraço e até a próxima.